Boa noite. Hoje é a nossa quinta mensagem na carta de Tiago. Nós começamos a série no mês passado e o nosso desejo é expor todo o conteúdo da carta até dezembro. Se você perdeu alguma mensagem, eu queria que você se lembrasse ou soubesse que elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E eu queria aproveitar esse começo, eu não vou fazer isso em todas as mensagens, mas hoje eu queria colocá-los sob um teste. Eu quero avaliar a memória de vocês, tá bom? Então, se vocês trouxeram a Bíblia ou estão com a Bíblia aberta nos seus dispositivos celulares, eu peço, na verdade, para vocês fecharem. Vai ser uma prova. Começando com essa pergunta. Qual Tiago escreveu essa carta? E eu realmente espero que vocês respondam, tá? Tiago, irmão de Jesus. Certa resposta. Outra pergunta. Como é que Tiago se identifica logo no começo da sua carta? E essas são as opções. Irmão de Jesus, amigo de Cristo, servo de Deus ou companheiro gospel? Como? Servo de Deus, muito bom. Nas palavras de Tiago, a prova da fé produz paciência, perseverança, alegria ou integridade? Perseverança, muito bom. Isso está no versículo 3, diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O que fazer quando faltar sabedoria? Se lembre, é conforme Tiago nos ensina. Talvez algumas das opções aqui também poderiam ser verdade, de acordo com alguma outra carta ou livro da Bíblia. Mas as opções são: perguntar aos pais, pedir a Deus, consultar um advogado ou aguardar o Espírito falar? Pedir a Deus. Que bom, vocês estão bem. Como é que temos que pedir por sabedoria? Exigindo a promessa, com firmeza na voz, sem duvidar, ou todos os dias? O que Tiago fala sobre isso? Sem duvidar. Eu queria ouvir mais vocês, tá bom? Tem a equipe da direita aqui, na minha direita, está respondendo bastante. Quero ouvir a equipe da esquerda. Do que o rico deve se orgulhar? Da sua insignificância, do seu dinheiro, da sua influência, do seu carro e da sua casa? Qual letra? Letra A. Muito bom, da sua insignificância. No versículo 10, conforme a versão transformadora, nós lemos: e que o rico ele deve se orgulhar porque ele é insignificante. Insignificante é a palavra que a gente usa na versão da transformadora. Ele murchará como uma pequena flor do campo. Feliz é o homem que prioriza a família, se esquece dos males, se alegra continuamente ou persevera na provação. De novo, segundo Tiago. Persevera na provação, muito bom. Isso está lá no versículo 12, e esse também está no versículo 12. Porque depois de aprovado receberá... Qual letra dessas opções? Não escutei a resposta ainda. Ali, ó. Não está passando para lá, né? Agora eu entendi. Eu que fui o reprovado. Poxa, eu aqui com os slides bonitinhos e tal. Rapaz, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Lá. Agora sim, né? Tudo bem, ainda tem mais algumas poucas para a gente. Então, porque depois de aprovado ele recebe qual é a letra? D, a coroa da vida. Lá, tá vendo? Até assim, ó, todos eles estavam assim, mas tudo bem. 9. O que alguém jamais deve dizer quando foi tentado? E essas são as opções. Estou sendo tentado por Deus. Por que sempre comigo? Eu vencerei mais uma vez ou dessa vez eu não consigo?
Letra A, muito bom. Versículo 13, quando alguém foi tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um é tentado pelo quê? Qual a letra? Letra B, pela sua própria cobiça. E o versículo ainda continua dizendo, sendo por essa arrastado e seduzido. Verdadeiro ou falso? Só temos mais duas, eu acho. Tentação e pecado são coisas iguais. Verdadeiro ou falso? Falso, muito bom. E nossa última pergunta, ou ainda verdadeiro ou falso, o pecado gera morte. Verdadeiro. Ok. Vocês estão aprovados. Todos quando chegar no céu, vocês lembram desse dia que vocês sabiam as respostas. Obrigado pela participação de vocês. Se você não se lembrava de algumas dessas verdades, eu espero que essa tenha sido uma boa oportunidade para você ter se ou recordado ou aprendido. E é importante que conheçamos as Escrituras. E hoje, o meu objetivo, baseado no texto que nós veremos juntos, é que saiamos daqui desejosos em acolher ainda melhor a palavra de Deus. Eu queria orar com vocês. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, desfrutar da Tua palavra, de aprender dela. Por favor, Senhor, me ajude a passar uma mensagem de acordo com a Tua palavra, clara o suficiente para que meus irmãos e minhas irmãs considerem, Pai, assim como eu, para que a nossa recepção, o nosso acolhimento à Tua palavra seja ainda melhor depois disso. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, o Abdênego ele compartilhou um pouco conosco sobre a questão de tentação e de pecado. Todos nós somos tentados. Jesus foi tentado e tentação, como vimos no teste, não é pecado, mas ela também não é flor que se cheire. Não devemos brincar com as tentações, porque elas podem, como diz o versículo, nos seduzir. E com frequência, é exatamente isso que acontece. E não pense que Deus é culpado disso. Também não pense que o seu cônjuge, seu filho, seu marido, a sua esposa, seja culpado, ou seja, a causa do seu pecado. Sabe aquela frase? Olha o que você me fez fazer. Ou, foi você que me fez fazer isso. Tiago ensina, o seu pecado é de total responsabilidade tua. Não é e nunca é culpa dos outros. A forma como a tua esposa fala com você não lhe dá o direito de gritar ou de bater nela. A forma como seu marido fala com você não lhe dá o direito de desrespeitá-lo ou de fazer greve de sexo. As nossas reações pecaminosas são culpas nossas, de cada um que as comete. A causa dos seus pecados nunca está fora de você. Note bem, a causa. A culpa do seu pecado nunca é do outro. E sim, não há dúvidas que alguém pode influenciá-lo a pecar, mas é você quem responde, é você quem vai prestar contas pelo seu pecado, e não o influenciador. Seja ele Satanás, seja ele o mundo, seja ele a sua carne. Pecados nascem dos nossos próprios desejos. Quando nossas tentações afloram, pecados brotam e a morte aparece. E é nessa pegada que Tiago continua a dizer: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Não se engane. Deus não envia tentações. Ele envia coisas boas. Tudo que é bom vem de Deus, vem do Pai, vem do alto.
É possível que alguns leitores originais dessa carta, da carta de Tiago, tivessem adotado uma visão de que Deus fosse a causa das tentações que eles tinham. Olha o que Deus está fazendo comigo. Ele está me provando. Ele não é a causa das nossas tentações. Como vimos, nós mesmos, os nossos próprios desejos podem se tornar pecaminosos. E não pense, meus irmãos, que seja uma questão de meramente maus desejos. Eles já são pecaminosos em si. Muitas vezes o que acontece é que os nossos bons desejos se tornam pecado. Como assim? Por exemplo, o desejo exacerbado, exagerado. Eu vou falar vários exemplos e não vou ficar usando toda vez exagerado. Mas, por exemplo, o desejo de ter uma família perfeita. O desejo de ter uma casa sempre limpa. O desejo de ter um bom trabalho. O desejo de ir bem na prova. O desejo de ter um celular novo. O desejo de se casar. Tudo isso é bom. Mas quando essas coisas tomam uma proporção muito grande ou desproporcional, ela empurra Cristo do nosso coração. E aí, o pecado brota. Tiago aqui, ele quer que seus leitores parem de se enganar. Não é Deus quem dá a tentação, Ele dá a salvação. Por quê? Porque ao contrário da criação, que muda, que varia, Deus não muda. Deus é sempre bom. E o plano resgatador dele começou antes mesmo da criação do mundo. E um grande exemplo dessa bondade é que, por sua decisão, pela decisão de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Nós, cristãos, somos o que somos porque Deus decidiu assim. Ele é soberano e age como quer e quando quer, porém, sempre acompanhado do seu caráter, que é justo, que é bondoso, que é gracioso, que é zeloso, que é misericordioso. Como diz o texto, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E o meio que ele usou para que tivéssemos uma nova vida, o texto diz que, usando a linguagem de Tiago, ele nos gerou, foi a palavra da verdade, ou seja, foi o Evangelho. Paulo, em Efésios 1, de 11 a 13, ele escreveu que, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, que palavra é essa? Paulo continua. O evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quando nós cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressurgiu como vencedor contra a morte, nós nascemos de novo. Foi quando nós fomos gerados, para usar a linguagem de Tiago. Se você está aqui e ainda não confiou a sua vida a Cristo, eu lhe convido a considerar essa tamanha bondade de Deus. Desse Deus que não muda, desse Deus que tudo o que faz é bom, mesmo quando as circunstâncias parecem apontar o contrário. Mesmo quando as nossas emoções parecem dizer o contrário. Deus é perfeito e bom. A história mostra isso, a Bíblia mostra isso, e se não todos aqui, muitos aqui poderiam testemunhar disso. Aliás, no próximo mês nós teremos um culto com batismos. E nesse culto nós ouviremos muitos testemunhos que apontarão para essa perfeição e para essa bondade de Deus. Esse novo nascimento, entendam,
foi motivado pela soberania de Deus. Como já vimos, cuja vontade é boa e perfeita. Por quê? Porque o caráter dele, porque ele é bom e perfeito. E o instrumento dele foi o Evangelho. A boa notícia, que existe um jeito de acertarmos as contas com Deus, e não é um jeitinho brasileiro. Os nossos pecados, eles criaram barreiras intransponíveis. É impossível, desse lado aqui, nós nos achegarmos até Deus. Não tem nada que nós podemos oferecer que faz com que a gente chegue até Ele. Pode ser minhas orações, pode ser a minha caridade, pode ser a minha educação, pode ser o que for. O nosso acesso a Deus é única e exclusivamente por causa ou por meio de Jesus Cristo. Por meio daquilo que Ele fez. Ele não cometeu pecado algum. Lá na cruz, Ele tomou os meus pecados e os seus pecados. Ele nos substituiu. Era para que nós morrêssemos, mas foi Ele quem morreu. Ele nos substituiu. Nossa fé nele, pré-requisito para a salvação, também é um dom que vem de Deus. E o propósito dele é que os cristãos sejam os primeiros do seu plano redentor. A começar por aqueles cristãos para quem Tiago estava originalmente escrevendo. Entendam isso, diz Tiago. Olha lá, entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Percebam o público do qual Tiago chama a atenção. Amados irmãos, esses são aqueles que já foram gerados pela palavra da verdade, que nós vimos no versículo 18. São os cristãos, somos nós. E qual é a expectativa? A expectativa é que haja prontidão em ouvir. Agora, em ouvir o quê? A palavra do versículo 18, do versículo 21, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a palavra de Deus. Nós devemos estar sempre prontos para ouvir a palavra de Deus. Ouvir é uma ação básica do aprendizado. Precisamos ter ouvidos receptivos a tudo que Deus tem para nos ensinar, seja aqui na fonte, seja em qualquer outro lugar, desde que seja verdadeiramente da parte de Deus, ou seja, a palavra dele. Entendam isto. É o que Tiago disse. Entendam isto. Uma vez que você se tornou cristão, é esperado que você esteja pronto para ouvir. Se você não tem essa prontidão para ouvir, isso sugere uma indisposição para aprender de Deus. E quanto menos aprendemos de Deus, mais sujeitos nós ficamos a andar segundo os confusos desejos do nosso coração. Porque o alvo de Deus não é simplesmente gerar filhos na fé, mas que as nossas vidas sejam marcadas pela justiça de Deus. No Salmo 1, ou no primeiro Salmo, no Salmo 1, nós lemos o seguinte, nos 3 primeiros versículos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Perceba, qual a característica dessa árvore que dá fruto e as folhas não murcham? As suas raízes estão à beira da água. Fazendo aqui uma comparação com a gente, quando nós estamos bebendo da palavra de Deus, nós prosperamos. E a questão vai muito além de uma condição financeira. Quando bebemos de Jesus, nós discernimos a vontade de Deus e andamos pelo Espírito. Somos felizes, somos bem-aventurados. Quando estamos prontos para ouvir a palavra de Deus, essa palavra que nos gerou,
nós mantemos a direção do nosso crescimento no lugar certo. Quando a prontidão para se ouvir a palavra de Deus, o processo de santificação que começou quando nós fomos justificados por Cristo, mantém o seu curso para o norte, a glória do nosso Senhor e Salvador. E é por isso que, como igreja fonte, nós planejamos e fazemos o possível para que a palavra de Deus esteja acessível. Nós oferecemos uma escola bíblica, oferecemos o alicerce bíblico, temos um material para ensino à distância, o seminário digital, estudamos a Bíblia em grupos pequenos, temos grupos de discipulado, prezamos para que as crianças estudem a palavra do Senhor. Eu queria pedir um favor para você, que você levantasse a sua mão, se você faz parte ou de uma koinonia, um grupo pequeno, ou de um discipulado, ou dos dois. Levanta a sua mão, seja como discipulador ou discipulando. Galera lá do som levantou em peso. Obrigado. Apesar de sermos uma comunidade relativamente pequena, nós nos esforçamos para que o ensino que acontece aqui seja o que está acontecendo agora, gravado e disponibilizado gratuitamente. Alguns dos nossos adultos, eles estão agora dando aula para as crianças e sacrificam esse tempo de aprendizado coletivo para ensinarem os nossos pequenos. E nós deixamos gravado o que conseguimos e fazendo o melhor que a gente consegue para que posteriormente eles também aprendam o mesmo conteúdo e a gente caminhe juntos no que estamos aprendendo. Aqui não há desculpa para você deixar as suas raízes longe da água. Se você não faz parte de uma koinonia, e esse é o nome que nós damos para os grupos pequenos aqui, procura o Arthur depois do culto. Se você gostaria de participar de um grupo de discipulado, eu diria para vocês procurarem a Júlia, está logo ali atrás, depois do culto. A nossa missão é fazer, equipar e enviar discípulos de Cristo. E essas oportunidades, elas são valiosíssimas para nós conseguirmos o objetivo que temos. Voltando aqui no texto, Tiago ele também nos dá duas advertências, dois cuidados que precisamos ter para que a nossa atenção, a nossa prontidão a ouvir a palavra de Deus seja eficiente. A primeira delas é que nós sejamos tardios no falar. E ainda que isso também sirva para os nossos relacionamentos interpessoais, o contexto aqui se refere a não se apressar no falar com relação à palavra de Deus. E o que isso significa? Eu peguei um trecho de uma mensagem do pastor Fernando Leite, uma boa dica e bastante prática, eu quero ler junto com vocês. Quando você estiver ouvindo o ensino da palavra, esteja atento. Não fique preocupado em dar a sua opinião. Não fique pensando em se projetar diante do grupo para fazer as outras pessoas pensarem que você conhece muito. Abandone essa mentalidade de gostar de ouvir a sua própria voz e preste atenção ao que está ouvindo. Sobre esse tema, ser tardio para falar, existe muita coisa que foi escrita no Antigo Oriente Médio. Mesmo o livro de Provérbios, um dos temas mais proeminentes que tem nele é essa questão de falar e ouvir. Por exemplo, Provérbios 10, 19, nós lemos lá: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Em Provérbios 17, 27 e 28, nós lemos: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Não é nem um ditado, mas se fala muito: há duas orelhas e uma boca. Falar pouco e ouvir mais, além de ser sábio, é uma atitude cristã, de humildade e que manifesta um coração ensinável.
Então a primeira advertência é não ser apressado para falar, mas tem uma segunda advertência: ser tardio para se irar. E mais uma vez aqui a questão é com a palavra de Deus, é esse o contexto. Vale para os nossos relacionamentos horizontais, mas não é o foco de Tiago. E o significado disso é que, por exemplo, quando você se depara com um texto bíblico que vai contra o que você pensa, ou vai de encontro com algum ou alguns dos seus pecados, daí, ao invés de você aceitar aquilo, você reage contra, você arruma desculpas de não cumprir com a palavra de Deus, e no seu coração, às vezes até mesmo em palavras, você condena a Bíblia, dizendo que ela é ultrapassada, dizendo que ela foi adulterada, relativizando ela. Isso servia para 2000 anos, para hoje? Claro que não. Não se ire com a palavra do Senhor, porque a sua ira, olha o versículo, a ira humana não produz a justiça divina. Contra a palavra de Deus, a nossa ira não tem lugar. Ah, Zambelli, mas o salmista, lá no Salmo 4, ele disse: quando vocês ficarem irados, não pequem. Depois o apóstolo Paulo vai usar isso lá em Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Então existe uma ira justa e santa. É verdade que existe, mas não a humana e nem contra a palavra de Deus, que é perfeita, que é justa, que é mais desejável do que ouro, vai dizer o salmista no Salmo 19. A ira humana não produz a justiça divina. Nenhuma ira que nasce do coração humano produz a justiça divina. A ira, quando justa, ela é divina, ela vem de Deus, e é por causa do Espírito Santo que habita em nós que podemos, com cuidado, irar sem pecar. Agora, mesmo assim, é impossível nos irarmos justamente contra a palavra de Deus, porque ela é inclusive quem nos ensina o que é justo, ou o que é justiça. É ela que nos aponta com perfeição o que é correto. E esse é o sentido aqui de justiça divina. É a ação que tem a aprovação de Deus. E a ira humana não tem a aprovação de Deus. Não, sem a fé que move o Espírito Santo a trabalhar nos nossos corações. Eu não consigo dizer que isso seja uma marca somente dessa geração, mas eu com 40 anos de idade, eu olho para as pessoas mais experientes, mais velhas, e comparo com as mais novas. Eu vejo como os mais novos, na minha perspectiva, parecem ter mais dificuldade no domínio próprio no que se refere ao falar. Com muito mais ousadia e sem qualquer escrúpulo com as palavras que eles usam, não pensam nas consequências do que falam. Eu me lembro de visitar o ensino médio onde eu estudei 3 anos depois de ter me formado. E lá eu encontrei com a minha professora de física e conversa vai, conversa vem, ela disse para mim: Zambelli, na época de vocês, a brincadeira era uma coisa legal. A classe ria e nós, professores, tínhamos que não rir para não dar corda para a brincadeira de vocês, que era legal, que era divertida. Hoje, e ela agora falando 3 anos depois que eu me formei, ou seja, em 2001, ela está dizendo: não há mais respeito, nem entre os alunos, e nem dos alunos para nós, os professores. Não é raro eu encontrar debates calorosos nas mídias sociais que envolvem a palavra de Deus. Cuidado, não se apressem em falar, nem se irar. Uma outra postura sobre a qual Tiago nos fala com relação à palavra de Deus, nós vemos no versículo seguinte.
Portanto, diz o versículo 21, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Nessa versão que eu trouxe para vocês no slide, é da NVI, da Nova Versão Internacional, diz livrem-se. Na transformadora diz removam toda impureza. Mas nas versões mais antigas, dizia despojai-vos. A ideia aqui é tirar toda a roupa velha e suja, os antigos hábitos que são tidos por Deus como impuros e maldosos. E essa é uma ideia que está em vários lugares da Bíblia. Em Romanos 13:2, por exemplo, nós lemos: a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Em Hebreus 12:1, nós lemos: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Existe uma corrida pela frente, com muitas pessoas observando, e se quisermos terminá-la bem, precisamos nos livrar dos obstáculos que nos atrapalham e de todo o pecado que ainda nos assola. Nós precisamos viver debaixo do caráter e dos princípios de Deus, todos eles encontrados nas Escrituras. O Evangelho que é poderoso para nos salvar. Essa salvação já nos garantiu a vida eterna, mas ela não nos garante a qualidade da nossa vida até o dia que o Senhor Jesus nos chamar para si. Falando mais claramente, a salvação que Deus nos deu quando cremos em Cristo, já carimbou o nosso passaporte celestial, mas não garantiu a condição da nossa viagem até lá. A salvação ainda não eliminou a nossa velha natureza pecaminosa. A salvação, ela trouxe uma nova natureza, que é proveniente de Deus, e que hoje habita em nós. E é no poder de Deus que conseguimos nos livrar da impureza moral e da maldade. Duas coisas que também são definidas pelas Escrituras. E o método para se livrar de toda impureza moral e da maldade é aceitando humildemente a palavra implantada. E aqui implantada, ela se refere ao momento da nossa conversão. Não é algo que nós nascemos conhecedores, ou nascemos com isso. Algumas pessoas, quando questionadas sobre o início da sua vida cristã, elas dizem: eu sou crente desde que eu nasci. Ninguém é crente em Cristo desde que nasceu. Paulo vai dizer que em algum momento da nossa vida nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E num segundo momento, nós depositamos fé na palavra de Deus. E por meio dela compreendemos a nossa condição pecaminosa e carente de um Salvador. Segundo essa palavra, esse Salvador é somente, não há mais ninguém, Jesus Cristo de Nazaré. Pode ser, antes, nós somos diferentes e nossas lutas são diferentes. Pode ser que entre nós haja pessoas que lutam contra a murmuração, pessoas que estão constantemente reclamando, mas elas não querem fazer isso. Pode ser que outros lutam contra a arrogância e o orgulho, sempre olham para os outros de forma competitiva e sempre precisam estar em evidência. Pode ser que algumas pessoas do nosso meio lutam contra a falta de domínio próprio quanto à comida. É muito bom comer, mas a comida não é o remédio apropriado, por exemplo, contra a ansiedade. Pode ser que algumas pessoas do nosso meio lutem contra um sentimento promíscuo, marcado pela imoralidade sexual.
seja qual for o seu caso, saiba, existe solução. Não há nada, vimos isso, não há nada que vem de Deus que não seja bom. Por isso, esteja sempre pronto para ouvir a palavra dele. Não se apresse em emitir a sua opinião, escute-a atenciosamente. Não se apresse em se irar contra Deus. Avalie o seu pecado e se encha da orientação e sabedoria de Deus que vem das Escrituras. Ah, Zambelli, mas eu sei tão pouco a respeito da Bíblia. Mas à medida que você a conhece, faça uma autoavaliação e peça perdão a Deus pelos pecados que você identifica na sua vida. E à medida que você identificar pecados, tenha uma postura de arrependimento, um arrependimento genuíno e o desejo de não cometer aquilo novamente. Peça a Deus por isso. Ele que já providenciou em Cristo uma maneira de todos nós aqui não temos que pagar eternamente pelos nossos pecados. Entenda também que há pessoas maduras aqui na igreja e para caso você precisa de ajuda até mesmo para identificar os seus pecados. Pessoas que podem lhe ajudar a identificar e a também mostrar, de acordo com a palavra de Deus, as soluções que você precisa para lidar com aquilo. Nós precisamos remover esses pecados das nossas vidas. E a palavra de Deus, cujo conteúdo no qual cremos e que nos ensinou sobre a salvação, também é suficiente para nos ensinar a nos livrar de nossos pecados. Nós precisamos ter uma atitude, como eu disse no começo, acolhedora para com a palavra de Deus. Nós precisamos ter nossas raízes à beira do rio. Nós precisamos ter a constante lembrança que não podemos dar fruto se não permanecemos em Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, quero te agradecer mais uma vez. Eu quero te louvar, Pai, porque na nossa língua nós temos tantas versões, tanta acessibilidade, Pai, a Tua palavra santa, a Tua palavra que nos gerou, a Tua palavra, Pai, que foi implantada quando nós fomos gerados. Pai, que nós tenhamos ela em alta consideração e que nós priorizemos, Pai, conhecê-la para sabermos sobre o Senhor, quem é o Senhor e quem nós somos. E esse relacionamento, Pai, nos ajude, Senhor, a darmos prioridade a isso. Que nós sejamos, Pai, tardios para falar, tardios para se irar. Que a Tua vontade, Pai, seja feita em nossas vidas. E que o nosso conhecimento a respeito do Senhor aumente, desenvolvendo então assim, Pai, as nossas características como reflexo de quem o Senhor é. De fato, Pai, como servos do Senhor, queremos mais e mais ser como o nosso Salvador, Jesus Cristo. E é no nome dele que eu oro. Amém.